lindeusos e lindeusas da minha vida, o que mais é possível? Como que vocês estão? Voltando aqui para a gente continuar compartilhando vida nesse canal, para trazer para vocês perspectivas sobre consciência, espiritualidade, vibração, física quântica e o que mais é possível que está disponível para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Elissa Morelli, eu sou facilitadora de consciência, mestre Reiki, trabalho com biomagnetismo, com Access Consciousness, com técnicas integrativas, atendo como terapeuta integrativa, também sou comunicóloga e trabalho com comunicação integral. Porque é isso, né? A gente não elimina nada, pelo contrário, a gente só integra. Então, quando a gente cita um currículo extenso, na verdade a gente não está se perfazendo, a gente só está agregando conhecimento, quanto que a gente já aprendeu nessa vida que pode contribuir com as outras pessoas, e é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando vida e consciência com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem polemicão na nossa vida. A gente, quando tá na teoria, tudo é muito lindo, mas na hora que essa consciência vem realmente para viver, para trazer novas experiências, para mudar os caminhos da nossa vida, aí a gente fala: opa, socorro Deus, segura e vai. Bom, a gente vai falar hoje sobre impermanência, movimentos, mudança. E aí, você tem facilidade com mudança? Fala pra mim. Verdade, você tem facilidade com mudança? Porque eu vou ser honesta, eu tenho dificuldade com mudança, tá? Já foi muito pior. Eu, como uma boa ascendente em touro, taurinos aí de plantão ergam a mão e falam socorro, porque mudança é realmente complicado. Eu tenho essa dificuldade. Na verdade, pessoas precisam de processos, né? E eu sou muito de processos. Mas tem pessoas que têm muita facilidade com essa energia de movimento, e é o que a gente vai falar hoje. Então, eu quero compartilhar com vocês de um lugar, né, me colocando na energia da vulnerabilidade, de um lugar que para mim exige presença, trabalho, consciência para lidar melhor com os movimentos da vida. No Axis a gente trabalha muito, né, tem muito essa questão da energia do caos. A energia do caos é isso, é o movimento, é a mudança, a vibração contínua e intensa, né? O universo foi criado a partir do caos, Big Bang foi o caos, e aí, a partir disso, a gente vive nessa contínua mudança, nesse movimento. Então, o nosso corpo é plena mudança, né? As nossas células estão vibrando o tempo todo, elas estão se renovando o tempo todo. O nosso tecido, por exemplo, a pele que eu tenho hoje não é a pele de meses, anos atrás, né? A mesma coisa cabelo, a mesma coisa nosso pelo, tudo se renova, tudo é em constante movimento. Mas às vezes às vezes não, a maioria das vezes a gente se coloca nesse espaço de não saber lidar porque a gente não tem consciência desses movimentos contínuos e principalmente de ciclos. Por quê? Vamos lá. Nós sempre fomos, a humanidade, desde os primórdios, ela sempre foi muito conectada com os ciclos da natureza. Então, como todas as fases, né, até a gente chegar no humano que a gente é hoje, todo o período pré-histórico e tudo mais, a gente foi evoluindo, a gente foi se adaptando e a gente estava completamente conectado com os ciclos da natureza. Então, inverno, verão, primavera, outono, a folha que cai da árvore, o fruto que dá, a árvore as folhas que apodrecem e caem, o ciclo da vida, né, com os próprios animais, temporada de chuva, seca. Então, estar conectado com essa natureza, né, o humano primórdio, ele estava muito conectado. Então sempre a gente foi também trazendo
conhecimento sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, através da conexão com a natureza, né? Tanto é que a alquimia, tanto é que os primeiros médicos, eles tinham muito esse conhecimento, né? Que vinha do natural, que vinha dessa conexão com as estrelas, com o universo, com a terra. A partir do momento que a gente começa a evoluir, então veio fogo, né? Aí a gente cria uma facilidade, aí a gente cria a roda, então vem outra facilidade, e aí a gente começa a entrar nesse ciclo de evolução e principalmente com a chegada dos meios industriais, a gente vai se desconectando da natureza. Então a gente a gente sai do campo, começa a viver na cidade, a gente começa a contar com a ajuda das máquinas, né, da parte mecânica, que começa com essa parte mecânica para nos auxiliar, para que os processos sejam mais rápidos, mais ágeis. E aí a gente começa a entrar nesse caminho de voltar-se para fora, porque a natureza traz muito essa conexão com a gente mesmo, com quem nós somos, né? Então a gente perde essa conexão que está lá fora, mas que nos faz olhar para dentro, e a gente volta o nosso olhar para a parte mecânica, para a parte das máquinas, para as técnicas, para as revoluções industriais que trouxeram muito essa questão da tecnologia. A evolução tecnológica fez com que a gente se desconectasse ainda mais desses processos da natureza. Então, você percebe que tem todo um caminho histórico que nós percorremos, né? E aí, quanto menos conectados com esses ciclos naturais e mais conectados com tecnologia que nos proporciona muita agilidade, muita rapidez, uma entrega instantânea, telas, né, que hoje em dia fazem parte da nossa vida, são parte da nossa vida, e que bom, a gente só precisa trazer presença e consciência para utilizá-las, para que elas nos sirvam e a gente não fique escravo delas. Essa é a grande consciência, mas voltado para essa dinâmica, né, do que a tecnologia nos proporciona, a gente volta-se para um caminho extremamente tecnológico e deixa de acompanhar os nossos ciclos. E deixa de estar conectado com o nosso corpo, e deixa de estar conectado com a natureza. Então, se é primavera, verão, outono, inverno, solstício, o equinócio, milhares de pessoas ignoram isso. Elas não sabem disso, né? Às vezes você tem a árvore ali, se você mora num condomínio ou se você mora num bairro, tem as árvores ali com os ciclos e a gente mal tá olhando para isso. Se você é mãe de plantinhas, você sabe do que eu tô falando. Se você é pai de plantinhas, você sabe do que eu tô falando. Quando a gente acompanha as plantas, a gente entende os ciclos dela. Então, percebe? Elas são parte da natureza que nos trazem essa noção de movimento de ciclo. Mas muitas pessoas não têm essa facilidade, não têm essa conexão, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e muitas vezes a gente está ali na frente do computador e o tempo passa e a gente entra no automático que a gente não acompanha essa dinâmica. E aí, quando acontece alguma coisa que nos faz quebrar aquela rotina e a gente fala, opa, peraí, tem algo maior que isso. E quais são essas quebras, né? Quais são esses chacoalhões? Geralmente quando a gente perde alguém muito querido, um ente querido, geralmente quando o corpo que tá falando, sinalizando pra gente muito tempo, e ele dá sinais e a gente ignora, e aí de repente ele para e nos apresenta uma doença e a gente fica assustado com aquilo. Então também é um chacoalhão. Então tudo tá falando com a gente o tempo todo, mas a gente tá presente com isso? Né? E como a gente não tá presente com isso, a gente ignora esses movimentos, esses renovos, essas situações, né? Que vão nos tornando cada vez mais alienados em relação à consciência, em relação à presença divina que nós somos, e a gente se distrai. A gente fica focado em outras coisas e aí a gente não se permite receber do movimento constante, né, das mudanças que a vida nos traz. E quando a gente acessa alguma situação que nos dá esse chacoalhão e fala, opa, nada é para sempre, tudo está se renovando,
né? A gente às vezes tem término de ciclos, então pode ser em relação a um trabalho, né? Pode ser em relação a um relacionamento, porque são ciclos que a gente passa. E são convites que a vida nos dá para a gente fazer o nosso processo de renovo. E como que a gente está olhando para isso? A gente está abençoando ou a gente está reclamando? Ou a gente está negando esse processo dentro de nós? Porque muitas vezes o processo do outro que está muito próximo de nós também é o nosso processo. Aliás, muitas vezes não, sempre é, porque nada acontece, tudo a gente cria, é a nossa vibração. Então, às vezes aparece alguma questão de algum familiar, né? Alguma pessoa que passa por uma questão de saúde, e aí você para olhar para você também. Opa, eu preciso me cuidar. Opa, nada para sempre. Opa, o nosso corpo está sempre se renovando e também está nesse movimento de criar saúde ou criar doença. Porque a nossa falta de presença vai criando isso. A nossa falta de consciência, tudo é frequência e vibração. Nós temos um coração com uma emissão magnética, nosso coração é 5 vezes mais potente, cria um campo mais potente, 5.000 vezes mais intenso do que o nosso pensamento, que é elétrico. Mas nós formamos um campo eletromagnético, tá? E através disso, tudo é onda, tudo é frequência, vibração. Então, de nós nasce essa frequência, essa vibração, pensamento, sentimento e emoção. Vai formando essas ondas que vão vibrando e através da faixa frequencial a gente vai acessando aquilo que está no campo. Então, se você está aqui, eu tenho certeza que você tem o interesse de saber mais, ou pelo menos já ouviu falar disso, porque ninguém chega por acaso, sempre tem a atração. Então, esse conteúdo chegou para você, é porque você estava preparado para receber. Então, baixe as suas barreiras e receba. Mas, através do nosso campo, a gente está acessando tudo, a gente está vibrando. E aí, através desse campo, a gente acessa faixas frequenciais, é como se fosse um rádio, ok? Se a 98.9 toca música erudita e a 97.4 toca rock, se eu me alinhar com essa faixa, ou eu vou escutar rock ou eu vou escutar música erudita. Então, através da minha frequência, eu vou acessar as faixas. São faixas boas ou ruins? Apenas faixas de frequência. Então, tem as faixas de frequência mais densas e tem as faixas de frequência mais altas. A gente sempre precisa sair do julgamento do que é bom e ruim, porque quando a gente está no julgamento do que é bom e do que é ruim, a gente está excluindo. E separação é uma ilusão, nada está separado. Então, a gente sempre está acessando faixas de frequência. A gente precisa sair do julgamento de que se o fulaninho está numa faixa de frequência mais baixa, ele não merece estar com você, ele só, sabe, a gente deseja tudo de mal. Não. Ele está criando aquilo para a realidade dele. E para eu me manter numa faixa de frequência mais elevada, eu não vou chegar na faixa dele, eu vou me manter aqui. Ok, é criação do outro. A minha criação é essa, então vamos respeitar as faixas de frequência, um adendo aqui nesse conteúdo que é muito importante. Então, só para você entender que nada a gente acessa, na verdade, ao acaso. Então, é o nosso campo eletromagnético que vibra através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sistema de crença que nos foi implantado enquanto a gente foi crescendo enquanto criança e também de outras vidas que a gente traz, de outras experiências que a gente traz que formam o nosso sistema de crenças, e aí a gente precisa trazer presença e consciência para mudar, para limpar o nosso sistema de crença, para a gente sair do eu limitado e ir para o ser infinito que nós somos, né? Para que a gente vibre em faixas frequenciais mais altas. Então, só trazendo essa perspectiva um pouquinho para vocês, porque é importante a gente entender que as coisas não vêm ao acaso, são criações nossas. Sou eu que emano essa frequência e através do meu campo eu vou acessar essas linhas diferentes de vibração e de facilidade de criação da realidade.
ok? Então, seguindo com o nosso movimento aqui de falar sobre impermanência. Então, esses movimentos, eles são parte de quem nós somos. Eles são parte da nossa vida. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com esses movimentos porque a gente tá na ilusão de que tudo tá parado, né? E que se vem um chacoalhão ali, uma mudança, eu falo, ai meu Deus, por essa eu não esperava, porque tava tudo tão bom aqui e muitas vezes não estava tão bom assim. Muitas vezes a gente tava ali criando tudo isso através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Só que a gente não estava presente, a gente não estava consciente. E quando a gente acessa uma faixa vibracional diferente, fala, uepa! Então, percebe? O movimento, ele é contínuo, ele é intenso. Eu sempre estou emanando, eu sempre estou vibrando, sempre as nossas células, as nossas moléculas estão emitindo frequência de onda, sempre tem informações no nosso campo. Tudo vibra, né? A Terra mesmo está em movimento, meu amor. Você acha que você está aí no seu sofá, na cadeira, paradinho? Não está. Se você está na sua caminha, deitado ali, ai que delícia, ó, tudo silencioso, está tudo não está parado. A Terra está em constante movimento. Você já estudou isso na aula de ciência? Você lembra? Quem lembra aí? Levanta a mão. Translação e rotação. Ai, gente, é sobre isso, é sobre ciências. Então, percebe? Então, a natureza nos traz essa dinâmica do movimento. A gente, quando a gente está conectado com a natureza, a gente sai dessa ilusão de que tudo está parado, então a gente acompanha os ciclos, né? A Terra traz pra gente essa questão o tempo todo do movimento. Então, por exemplo, a Lua que influencia diretamente nas marés, né? Quando tá cheia, quando vai esvaziando, é constante, é constante. O seu coração, se o seu coração parar de bater, meu amor, a gente vai para uma outra dimensão, né? A gente deixa esse corpinho lindo, maravilhoso e a gente vai para uma outra dimensão. Então, a gente morre aqui nessa dimensão do planeta, da 3D. Então, quantas vezes a gente vive o movimento criado por nós mesmos, criado pelo nosso campo, pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, pela nossa insatisfação ou satisfação, porque tudo é criação. E aí a gente olha para aquilo com estranheza, mas com muita resistência. O quanto nós estamos resistindo, o quanto você está resistindo às mudanças, o quanto você tem pedido por mais, o quanto você tem clamado ao universo que você quer uma vida nova, diferente, mais dinheiro, mais saúde, mais prosperidade. E aí vem o movimento e você não está preparado para aquilo, você não recebe aquilo. Então, quanto a gente está pedindo por mais e muitas vezes a gente quer ficar no menos? Essa é uma pergunta que quando eu fiz uma classe do Access, que a facilitadora me trouxe essa perspectiva, eu falei, uau. Porque, na verdade, a gente não tem controle do processo. O processo, ele não é linear, ele não é lógico, ele não é racional. A nossa mente quer controlar tudo. A nossa mente tagarela quer controlar tudo. Mas a gente não tem o controle das coisas. Então a mudança, ela vem e nos traz essa resistência porque a gente tem o medo do novo, do que virá. Mas por que tem o medo? Porque muitas vezes a gente está tão desconectado de nós, da nossa essência, da nossa luz, de quem nós somos, a presença divina, a potência divina que nós somos, que a gente se coloca na mão do outro, a gente se coloca totalmente fragilizado. E nós não somos esse ser ao léu. A gente tem a nossa luz, a gente tem a nossa potência, nós podemos confiar em nós. Nós podemos criar uma realidade. Se a gente está na ignorância, a gente vai ter medo sim, mas se eu tenho presença, se eu estou criando através dos meus pensamentos, sentimentos e emoções, se eu estou trabalhando a mim mesma, se eu confio no que eu estou moldando, né, dentro de mim, no meu caminho,
Se eu confio na frequência, muitas vezes a gente ainda não tem tanta clareza, mas eu confio na energia que me rege, eu confio no universo, eu confio na equipe de contribuição, nos seres de luz que estão aqui para nos auxiliar no processo. Então a gente nunca está sozinho. Então, enquanto a gente está se colocando sozinho nesse caminho que a gente está caminhando, e aí a gente se coloca como um ser frágil, que não tem capacidade de criar novas possibilidades. E nós somos capazes, nós somos a divina presença. Então, esse vídeo é para isso, para trazer mais conexão consigo mesmo, para trazer mais amor para o seu processo, para você se nutrir da sua energia e da sua luz. Então tá confuso, as coisas estão em movimento, as coisas estão aí agitadas, sabe? Você tá aí na energia do caos e não sabe o que fazer com isso, porque você instilou o caos e agora não tá sabendo lidar. Primeira coisa, confie no processo, confie na sua luz, confie na sua essência. Para, respira, fecha seus olhos, vai para dentro de você. Acessa a luz no seu coração espiritual. Coloca os pés no chão. Relaxa. Faz esse exercício agora que eu vou te guiando. Senta num lugar confortável. Coloca seus pés no chão. Os pés no chão vai te trazer mais presença com a terra. Vai te colocar num lugar de enraizamento, de presença com a terra. Deixa sua coluna ereta. Relaxa seus ombros, fecha seus olhos, respira fundo. Puxa o ar, sente o ar que entra, o ar que sai. Inspira pelo nariz e solta pela boca o mais tempo possível. Faça isso mais uma vez, solta, relaxa seus ombros, relaxa sua face. E agora leva atenção para o seu coração. Sente as batidas do seu coração. E vai pedindo. Eu mergulho dentro do meu coração espiritual agora. Só dá o comando para sua mente. Quem tem que comandar a sua mente é você, não é a sua mente da garela que tem que ter o comando. É você, ser infinito, que está no comando. Então, eu mergulho para o meu coração espiritual agora. Inspira, expira, solta, volta-se para o seu coração e fica cada vez mais mergulhado dentro de si. E se vier algum pensamento, deixa passar. Apenas observa. Você não é o pensamento. Volta-se para o seu coração novamente. Sinta seus pés na terra. Perceba o ar que entra e o ar que sai. E agora, coloca a sua mão direita sobre o seu coração. E cada vez que você respira, você inspira, puxa a luz para dentro de você. Nutra-se da luz do todo, entre em ressonância com o universo, com a luz do universo. Sente sua mão no coração, traz presença para o seu corpo, para a sua alma. E peça a Deus, Pai, Mãe, Divino Criador, Criador de tudo que a energia da luz do todo possa me nutrir, que eu reconheça que eu sou a energia da luz do todo, da fonte, e que eu possa me nutrir da minha luz, do meu amor, da minha potência, da minha essência divina. Eu me nutro da minha luz e da minha essência divina. Repete para você mentalmente e visualiza a luz
se espalhando por você. Eu me nutro da luz e da minha essência divina. E essa luz, ela vai tomando conta do seu coração, do seu corpo, de cada molécula, de cada célula, de cada órgão. Eu me nutro da luz e da minha essência divina. Eu confio nos movimentos da vida. Eu me nutro da essência divina. Eu sou o movimento da luz e da potência divina. Respire e solta, percebe seu corpo. Fica mais alguns segundos com você. E agora, presente, conectada com a luz do Criador, conectado com a luz do Criador, com a sua presença, você vai abrir seus olhos com gentileza, com presença, e você vai se permitir receber das mudanças. Você vai trazer mais presença para a impermanência. E a impermanência, ela é esse movimento único, contínuo, porque nós estamos numa constante de movimentos. Então, a única constante do universo é a inconstância. Então, o Sol nasce aqui e lá no Japão, e aí vem a Lua, e a Lua depois brilha lá do outro lado, e chove, e seca, e ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá, e é esse eterno ciclo, é esse eterno movimento que nos coloca no fluxo do universo, no fluxo da abundância, inclusive, porque tudo é movimento, e esse movimento contínuo faz parte. E para a gente ter mais facilidade com os movimentos, é preciso se nutrir da nossa luz, estar presente, confiar nesse processo que nós criamos, confiar no processo de que nós estamos nessa busca e no eterno encontro também da nossa luz. Porque se a gente só fica buscando, a gente nunca encontra, né? Mas se a gente confia que a gente nessa busca encontra conteúdos que nos nutrem e nos fortalecem e nos elevam, tudo fica numa constante, num fluxo muito mais leve de buscar, encontrar, se nutrir, elevar-se e continuar a nossa jornada. Eu espero de coração que esse vídeo possa trazer muita luz no seu processo, que você receba baixas barreiras e receba do seu movimento e que você seja um criador e uma criadora de muita luz sempre na sua vida. Muito obrigada se você ficou até aqui. Dê o seu like, por favor, contribua aí com esse conteúdo para que o YouTube entenda, para que mais pessoas possam assistir. Compartilha também se você sente que outras pessoas podem receber desse conteúdo, que eu vou ficar muito feliz e grata, porque eu estou contribuindo com vocês e eu também quero muito que vocês possam contribuir com o meu trabalho e com a minha jornada aqui nesse canal. Um beijo e até a próxima! Tchau!